Nós vamos falar um pouco sobre os anjos. Quem aqui tem em casa o catecismo da Igreja Católica? Então vocês poderão confirmar lá no número 328 que os anjos são uma realidade de fé, não é? Isso é real. E se a gente acompanhar na Sagrada Escritura, desde Gênesis até os Atos dos Apóstolos, nós temos a manifestação dos anjos e o auxílio dos anjos no grande projeto de salvação de Deus. Então, se vocês começarem a lembrar, lá desde Abraão, lembra quando Abraão ia sacrificar Isaac? Que o anjo segurou a mão de Abraão. Quando Sara, por um coração mais endurecido, fica com ciúme de Agar, que tinha tido um filho de Abraão, manda Agar para o deserto. Quem vai socorrer Agar e o filho é um anjo. Quando Daniel está na cova dos leões, quem vai para lá? O anjo. Quando aqueles três jovens, que vocês vão encontrar lá, que é o Sidraque, Misaque e Abidênago, está lá no livro de Daniel, que foram para a fornalha e que nada aconteceu, foram os anjos. Quando os anjos, é lindo, vale a pena vocês lerem no livro dos reis, né? Segundo livro dos reis, vale a pena vocês verem, quando os anjos conversam com Eliseu, vou proteger Eliseu, vocês leram isso, que lindo? Eliseu era um homem de Deus, e o rei da Síria queria pegar o rei de Jerusalém e matá-lo. Eliseu avisava, olha, ali tem uma emboscada, não vá para lá. Falei, por que a gente não consegue pegar esse rei e matá-lo? O homem de Deus escuta tudo que você fala dentro do seu quarto e conta para ele. E quando Eliseu passa por uma emboscada, que está todo o exército para poder matá-lo, o servo que estava com Eliseu fala, mas e agora, o que vai fazer acontecer conosco? Eliseu fala com ele, mais numeroso do que todo esse exército é aquele que está conosco. Ele falou, mas quem? Aí Eliseu faz uma oração, Deus abre os olhos do servo e ele vê a multidão dos anjos com eles. E os anjos colocam todo o exército cego e eles passam. Quando Elias estava sem força, o anjo vai lá, prepara o pão, acorda Elias, fala, vão, Elias come, Elias dorme, eles põem Elias de pé de novo. Quando os anjos avisam Zacarias que ele vai ser pai de João. Quando o anjo avisa Maria, e é o anjo Gabriel, que avisa Maria do nascimento de Jesus. Quando, vale a pena vocês lerem, esse é Gabriel, vale a pena vocês lerem o livro de Tobias, para ver sobre o anjo Rafael, o anjo da cura. E quando vocês vão vendo que os anjos anunciam a grande alegria para os pastores, porque chegou Jesus. Depois, São José, que não tinha um minuto de sossego, está querendo dormir, acorda José, que eles vão pegar Maria, o menino, e eles vão para o Egito. Então todo o projeto de salvação, né? Quando Jesus está no deserto, que os anjos servem a ele no final. Então todo o projeto de salvação, Deus está presente, os anjos estão presentes. Quando anunciam a ressurreição lá, a Madalena que chega lá no sepulcro, os anjos estão assentados. E quando Pedro está preso, o anjo vai lá e tira Pedro da cadeia. E quando Filipe também, ele recebe a ordem para batizar um eunuco. Então os anjos nos acompanham, acompanha todo o povo de Deus. Os anjos pertencem a Jesus, porque tudo foi criado para Ele, por Ele. Mas a cada um de nós foi entregue um anjo da guarda para nos conduzir. E nós precisamos de aprender a rezar sem pressa. Nós rezamos muito desesperadamente, não sabemos nem o que falamos, né? Mas hoje meu objetivo, quando eu pensei em falar com vocês sobre os anjos, né, quando foi solicitado isso, foi lembrar a vocês uma aparição recente. Há um século atrás é recente, há 100 anos atrás é recente. Que a gente fala, esses anjos apareceram lá no Antigo Testamento, mas tem uma aparição que a gente não lembra, não guardou direito o que eles fizeram, que foi a aparição de 1916. De quem que eu estou falando? Do anjo de Portugal. O anjo de Portugal apareceu para os meninos 3 vezes, na primavera, no verão e no outono de 1916, para ensinar os meninos algumas verdades que não foram só para eles, é para cada um de... A gente lembra o que eles falaram?
Filó nem lembrava que tinha anjo lá em Portugal. Eu lembro que Maria apareceu lá, mas o anjo, vocês não lembram direito não, né? Mas vocês rezam o que o anjo ensinou. Quer ver? Na primeira aparição, olha o que o anjo disse. E como eu preciso de saber todas as letras que ele falou, que nós precisamos de pensar nelas, eu trouxe por escrito para vocês. O anjo fala com os meninos. Vocês imaginam 3 crianças, chega aquele ser de luz, né? Como diz Lúcia, ele parecia um cristal. Imagina. E o anjo falou para eles 3 coisas inicialmente: não temais. Não foi a mesma coisa que falaram para Maria? Não tenhais medo, não temais. Não temais. Vou ler tudo e depois nós vamos conversar sobre elas. Sou o anjo da paz. Orai comigo. E o anjo inclinou. Ele inclinou, colocou a testinha no chão. E o que os meninos fizeram? O que os meninos fizeram? Imitaram. Então olha a importância de um pai e de uma mãe, que o que vocês fizeram, os meninos repetem. O anjo ajoelhou, colocou a testa no chão e falou: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, ele falou isso 3 vezes, fez os meninos repetirem 3 vezes. E depois ele disse uma frase: orai assim. Agora guarda bem isso. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Então vamos conversar. Então a primeira coisa é não temais. Por que a gente não precisa ter medo de nada? Aonde que está a base disso? Aonde? Por que eu não preciso ter medo? Todos nós aqui fomos batizados. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito e a gente passa a ser filho de Deus. Se sou filho, eu não preciso ter medo. É igualzinho a gente vive, né? Igualzinho a gente vive, com medo porque confiamos profundamente nisso, né? Não tenhais medo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Filho, qualquer filho não, filho amado, cuidado, querido, desejado, sonhado. O dia que vocês entenderem que cada um de nós é um sonho de amor de Deus, quantas coisas serão curadas dentro do seu coração? Já parou e pensou isso? Porque quando eu pergunto para você quem você é, você responde com a sua profissão. Não foi isso que eu perguntei? Perguntei: quem é você? Você responder: eu sou um sonho de amor de Deus. Pode imaginar o que significa isso? Eu sou um sonho. Ele sonhou comigo, por isso eu existo. Por que nós estamos aqui? Porque Ele quer, porque o amor dele nos sustenta cada um, senão a gente não estava aqui. Só estamos aqui porque Ele nos ama. Então não tenhais medo. A segunda coisa que Ele vai falar é que Ele é o anjo da paz. Cada um de nós tem um anjo da guarda que precisa guardar. Não preocupe com o nome de anjo. Os nomes que conhecemos é Gabriel, Miguel e Rafael. O resto, se eu tenho um anjo da guarda, isso basta. E quando Ele fala para rezar, Ele fala: eu creio. E nós falamos: eu creio. Acreditar não é um pensamento nem uma ideia. Acreditar é uma atitude, uma postura de vida, ok? Por que você não mata? Porque eu creio num Deus que disse: não matarás. Um Deus que nos ensinou que a linguagem que a gente vive é do amor. Amor a Ele, amor aos irmãos. Então não faço com o outro que eu não faço comigo. Então todas as atitudes da nossa vida são baseadas nessa questão do eu creio. E eu não creio numa ideia, eu creio numa pessoa que tem nome e sobrenome: Jesus de Nazaré. Eu creio. É isso que a gente tem que lembrar. A nossa fé tem que nos fazer ter uma atitude. Então eu creio. Depois o anjo fala: eu adoro. Quanto da adoração tem ocupado a vida de vocês? Quantos de vocês fazem adoração pelo menos uma vez por semana? E olha que somos cristãos. Tinha que levantar todo mundo e dizer: nós adoramos Jesus pelo menos uma vez por semana.
Porque se a gente não adorar Jesus, nós vamos colocar um ídolo no lugar. Vai ser o eu, né? Nós temos que entender que existe o Criador, eu sou criatura, eu sou nada. Mas se eu não adorar, eu não vou aprender esse caminho. Eu preciso adorar aquele que é o Senhor de todas as coisas, que nos criou. Prestem atenção nisso. A gente precisa de aprender a se dobrar diante do único que é o Senhor. Não se dobre diante da loucura que está o mundo. Dobre diante de Deus, nosso Senhor. Nós temos que arrumar um horário para isso. Pelo menos uma vez por semana. Nas quintas-feiras, pelo menos. É pouco demais que eu estou falando, não? Estou mandando vocês adorar. Devia adorar todo dia, porque Ele é o nosso Senhor. Então temos que aprender a adorar. Um dia Padre Pio estava andando com os padres e falou com eles assim: qual que é o nome do demônio? Você sabe? Pode arriscar. Qual é o nome do demônio? Lúcifer, que mais? Aí Padre Pio falou: não é isso. Qual outro? Nada disso. Qual é o nome do demônio? O nome do demônio é eu. Eu quero, eu faço, eu posso, eu sou o demônio. Porque se eu não estou em Deus, eu estou em mim. Guardem isso, é duro, mas é Padre Pio, né? Aprendam isso. Por isso que o reino de Deus vem à força, porque eu preciso diminuir, eu preciso domar o eu, que acho que é o mais importante de todos, gente. Deus, que é grande e maravilhoso, não se importa em ser humilde e ser o último. Nós que temos problema de ser grande, nós somos pequenininhos e queremos ser grande, ser o mais importante, o mais especial, o mais visto, o mais olhado, o mais aplaudido. Deus não se importa com isso, porque Ele é aquele que Ele é, o onipotente. Nós não, aquilo que Jesus falou domingo, né? Então, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se coloca a serviço do outro. Mas o anjo fala uma coisa maravilhosa: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. É só dos meninos? Não, isso é uma verdade para que eu e você entenda que aquele que fez os olhos enxerga, aquele que fez o ouvido escuta, está no Salmo. Então Deus, nada escapa que está acontecendo na sua vida aos olhos de Deus, nada. Mas o coração de Jesus e Maria estão atentos à voz da sua súplica. Nós precisamos aprender a pedir a pessoa certa. Precisamos conversar. O anjo veio avisar. Pode pedir, que Deus está atento a tudo que você fala. Porque a gente pensa assim: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não me ouve, Deus não escuta a minha oração. A gente não fala assim? Deus não está vendo a minha aflição. O que passa despercebido aos olhos de Deus? Nada. Mas a gente reage dessa forma? Claro que não. A gente vive aflito, nervoso, ansioso, tomando remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para acordar. Mas a gente não confia em Deus, nosso Senhor. Precisamos confiar que tudo aquilo que eu peço em oração, Deus me escuta. Deus só tem sim para nós, vocês sabem disso? São 3 sims que Deus tem. O primeiro, tudo que a gente quer. Você fala com ele assim: me dá uma água. Ele fala: agora aqui, geladinha, você quer com gelo? Esse é o sim que todo mundo quer. O segundo é aquele que a gente fala com os meninos. O menino quer comer um doce antes do almoço. Você fala: você vai comer, primeiro você almoça, depois come o doce. Mas ele falou sim, só tem a ordem. E o terceiro é: claro que eu te dou. Você está querendo um carro? Claro que eu te dou. Mas eu vou te dar o que há de melhor. Eu não te dou esse, eu te dou o melhor que o que você está pedindo. Então, para viver isso, tem que confiar. Então, por isso que tudo na vida é uma atitude, né? Eu tenho que saber em quem que eu creio. A confiança, ela anda juntinho com a fé, porque é um caminho, gente, é um caminho. Então, para mim saber que eu fiz uma oração e o anjo me disse:
que o ouvido de Deus está atento. O ouvido de Nossa Senhora estão atentos a tudo que eu estou falando. Isso é para poder ver se acalma os nossos corações, não é? A segunda aparição do anjo foi em outono. Foi no outono. Não, desculpa, foi no verão. Primeiro foi a primavera. E o anjo falou assim, olha que lindo. Ele falou, orai. Orai muito. É bem interessante porque a nossa consciência de rezar, né, às vezes é diferente da do anjo, claro. Porque às vezes a gente reza um terço e fala, nó, rezei demais hoje. Foi nem o rosário. Nó, rezei uma vez. Nó, rezei demais hoje. O que é orar muito? O que é estar sempre com os pensamentos em Deus? O que é estar sempre ligado em Deus? Em tudo ligado a Ele. Como que nós temos que ter uma disciplina para isso? Que a gente ainda reza muito mal. Se não é as irmãs aqui para acordar vocês para rezar de madrugada, a gente reza mal quando deita, ainda reza deitado no escuro. A gente não separa um horário do dia para começar. E aí ele fala assim, os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Presta atenção nessa frase. Os corações têm sobre vós desígnios de misericórdia. Orai constantemente ao Altíssimo, oferecei orações e sacrifícios. Então, Deus, Ele tem uma expectativa na vida de cada um de nós muito maior do que a gente sonha. Deus nos sonha e nos aceita como estamos, mas Ele tem um sonho de nos fazer maiores e melhores. Então a gente coloca muito limite à misericórdia de Deus, não é? A gente coloca regras para a misericórdia de Deus. Nós temos que deixar Deus ser Deus. Nós precisamos de aprender a entregar a nossa vida a Ele, como o anjo falou. Deus tem muitos desígnios para vocês de misericórdia. Até onde Deus pode levar alguém que se entrega a Ele? É inimaginável. Quando a gente se coloca à disposição dEle. Sabe quando o barro, né, não faz nenhuma resistência ao oleiro? O problema é que nós somos uma argila que muitas vezes dificultamos o trabalho das mãos de Deus em nós. Nós falamos que Ele não só pode até aqui, aqui eu faço. Mas ter a coragem de se entregar, de se abandonar, saber que Ele tem um desígnio para a vida de cada um, não é só sobre dos meninos, não. Qual é o desígnio que Deus tem para a sua vida? Quando Ele te criou, você já pensou nisso? Que Ele sonhou, que Ele insuflou o ar na sua narina, Ele tinha um propósito na criação da sua vida. O que nós estamos fazendo com isso? Se nós não temos tempo de adorar a Deus, eu vou adorar a mim mesmo? Se eu não coloco o reino de Deus na minha vida, eu coloco o meu reino, que é tudo eu, né? Eu quero, eu desejo, eu... Anular esse eu, aprender a expulsar o eu, para poder deixar que a glória de Deus se manifeste, para permitir que Deus faça na minha vida o que eu sou incapaz de pensar que Ele faria. Mas Deus nunca vai fazer isso. Você não sabe qual é o desígnio dEle para a sua vida. Qual é o desígnio? Um dia, quando estivermos diante de Deus, nós vamos entender que nesse projeto maravilhoso da salvação, que a gente não entende nada, que é mistério, o seu papel, o seu é fundamental para que esse projeto todo acontecesse. Filão, mas Deus não me pediu nada, você não sabe. Ele te deu um mundo para criar. Ele te deu um mundo, um pedaço de mundo que é só seu, que pode ser sua família, que pode ser sua vida, que pode ser o seu trabalho. Deus te deu uma porção do mundo para tomar conta. Como é que nós estamos fazendo isso? Como é que eu estou colocando o reino de Deus ali dentro? Como é que eu estou levando a palavra? Como é que eu estou permitindo ser moldada, usada, conduzida para que Deus faça a obra dEle? Não a obra que eu quero que Ele faça, mas a obra que Ele quer fazer através de mim. Compreende a diferença disso? Porque a nossa visão é limitada, a gente fica tão preso no nosso ateliêzinho, pensando, mas eu quero isso. Deus falou, minha filha, eu quero tão mais que isso para você. Porque quem nos ama mais do que Ele existe? Claro que ninguém. Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele foi o único que nos viu dentro do útero da nossa mãe, está escrito na palavra de Deus. Ah, se a gente soltar as rédeas e falar, faça, e me leve para onde o Senhor sonhou quando o Senhor me criou, me conduza para onde o Senhor quiser.
Deixa Deus ser Deus. Deus tem um desígnio para a sua vida. Não impeça a ação de Deus na sua vida. Não impeça. A gente vai rezar, repetir, só levando para Deus aquilo que a gente quer. Senhor, fulano está sem emprego, o outro está precisando disso, o outro está fazendo isso. Seja lá, entrega e fala: o Senhor me criou, eu sou sua. Faça aquilo que o Senhor sonhou. Isso é um escândalo. Tem que ter coragem de fazer isso. Tem um teólogo que diz que só um doido faz isso, porque Deus está doido para alguém falar isso com ele. Se entrega nas mãos dele, deixa ele te conduzir, deixa ele te levar nas asas dele para onde ele quiser. Não tenhais medo, não foi isso que o anjo falou? Não é para ter medo. Ele tem um desígnio de misericórdia e de amor para a sua vida. Você já pensou nisso? Fala: claro que não, nem lembrava que o anjo falou isso. Que alguém aqui lembrava que o anjo falou isso? Claro que não. Mas essas coisas são de uma preciosidade, de uma riqueza absurda. Imagina que quando os anjos falaram isso e falou: oferecei sacrifícios ao Altíssimo. Jacinta é uma coisinha especial, né, gente? Não sei se vocês leram a vida de Jacinta, de Francisco. Alguém de vocês leu a vida deles? A nossa igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E a vida de Jacinta é uma coisa apaixonante. Aquela menina tão pequenininha que falava que ela ficou tão impressionada porque eles tiveram a visão do inferno, tão impressionada que ela começou a oferecer sacrifícios. Então eles faziam muito jejum, eles iam levar o rebanho e eles iam em jejum, eles davam a comida dele para os meninos que passavam, ficavam sem comer. Ela pegava aquelas frutinhas que tinham um monte de espinho, segurava uma na mão e apertava o dia inteirinho e falava com Jesus assim: isso aqui é para que alguém não vá para o inferno hoje. Uma criança. E nós, quando eu falo assim: vamos fazer um jejum, eu falo: filó, fica sem comer hoje? Não, minha filha, só um pedacinho da manhã, gente. Dá para tomar uma aguinha, comer um pãozinho seco. Como que para nós fazer sacrifício por uma alma pecadora? Imagina, estou custando cuidar da minha. É porque a gente não tem a dimensão que somos um corpo, né? E que nós temos que cuidar de uns dos outros. Vocês imaginam tanto que a gente está pelejando para caminhar na vida. Porque o nosso caminho espiritual, ele é muito, eu falo com Jesus, é muito longo, Senhor, por tempo curto que o Senhor nos deu de vida. Até aprender tudo, já chamou. Mas nem comecei a aprender a rezar, Deus falou: vão, fiz nada ainda. Então Jacinta, quando adoece, né? Quando adoece e ela está em Fátima, ela fala com Jesus: eu ainda sou capaz de sofrer mais um pouquinho para salvar os pecadores. Fico imaginando quantos de nós daríamos conta de falar isso. Na hora da dor, do sofrimento, falar: eu dou conta de sofrer mais um pouquinho para salvar alguém. A gente fica lá brigando com Deus: por que você fez isso comigo? Por que eu estou doente? Não é assim? Já não é capaz de pensar nesse ponto do sofrimento. Aí Jacinta falou com ele assim: eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho. Aí ela é transferida sozinha para Portugal, para o hospital de Lisboa. Sozinha, uma menina. Claro que Deus estava junto, claro que o anjo estava com ela, claro que Nossa Senhora estava com ela, claro. Mas a mãe não pôde ir. E aquela menina pequenininha foi. Fala: filho, isso não existe mais. Existe. Recentemente lá na igreja, lá em Belo Horizonte, nós acompanhamos uma menininha, Juju, uma menina de 9 anos que teve um tumor cerebral. E perto dos 11, foi quando ela morreu, ela já estava cega. E um dia na missa ela pediu ao padre o microfone. Quase matou a igreja. Porque ela disse: eu falei para Jesus que eu posso sofrer um pouco mais para salvar alguns pecadores. Fez a igreja inteira chorar de vergonha. Estava cega, na cadeira de roda, e disse: eu posso sofrer um pouco mais para salvar os pecadores. Então nós temos que ter essa consciência que a nossa atitude ajuda na salvação de tantas almas. Então pergunta para Jesus: o que eu posso oferecer? Se o Senhor me sonha, se o Senhor tem um desígnio de amor e misericórdia, pergunta para Ele assim amanhã: como é que o Senhor me sonha hoje? Pergunta para Ele: como é que o Senhor me sonha hoje? O que eu posso fazer
contigo e o que eu posso fazer por ti. Perguntem isso para Jesus todo dia. O Senhor tem um desígnio de amor e misericórdia para a minha vida. O que eu posso fazer por ti? E o que eu posso fazer contigo? Pergunta para Ele. Como é que o Senhor tem me sonhado hoje? Experimenta essas coisas. Experimenta, porque a gente tem a nossa relação com um Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Nós podemos conversar com Ele igual nós estamos conversando aqui. Não vamos escutar dessa mesma maneira, mas Ele é vivo. Essa consciência que os olhos de Deus estão sobre nós. E que desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é sozinho. Guardem isso. Desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Então pensem que Deus está atento às orações. E que Deus tem um desígnio de amor e misericórdia para a vida de cada um de nós. Porque Deus nos sonha muito maiores do que a gente ousou sonhar. Porque nós somos filhos do Altíssimo, gente. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é filho de Deus. Nós temos que carregar uma dignidade. Filho de Deus não se arrasta. Filho de Deus anda com firmeza, porque sabe que é filho do Altíssimo, porque sabe que é amado. Aquele que não sabe que é amado anda de qualquer jeito. Mas o anjo disse: Deus tem um desígnio de amor e de misericórdia para a vida de cada um de vocês. Se a sua vida não está andando como você gostaria, apresenta ela para o Senhor. Vai lá adorá-lo, vai lá contar para Ele, resolve isso com Ele. Nós temos quantos salmos na Bíblia? 150 salmos, muito bem. Metade dos salmos são de reclamação, ok? Nós podemos ser murmurandos, porque esse povo que fica murmurando, os murmurantes. Deus não gosta de filhos murmurentos, ok? Mas nós podemos reclamar, porque reclamar eu reclamo com Ele. Então eu não murmurar, eu falo mal dele, eu falo, viu o que ele fez comigo? Mas se eu reclamo, eu vou lá no Santíssimo e falo com Ele: Jesus, o senhor viu isso? Não está bom. O senhor viu o que está acontecendo na minha vida? Não está bom. Aonde que eu estou fazendo errado? Conta para mim. Aonde que eu não pedi opinião ao Senhor? Aonde que eu fiz errado? Fala com Ele. Mas todo salmo, se vocês lerem, eles terminam com um voto de confiança em Deus. Então eu falo com Ele: a minha vida está ruim, mas eu creio que o Senhor pode transformar todas as coisas. Aí você pode ir embora. Você entregou? Pode ir embora, sossegar, não tem que preocupar com mais nada. Primeiro que você é filha dele, amada, querida, sonhada, desejada. E uma coisa mais linda, né, gente? A gente tem que caminhar com essa consciência. Nós viemos do amor e nós voltamos para o amor. Há um Deus que te espera. Você já pensou nisso? Deus me espera. Já imaginou que Ele aguarda por cada um de nós? Isso é uma coisa encantadora. Quando eu imagino que Ele me espera, porque na verdade a nossa morte é o momento do nosso retorno. Essa Jacinta, o livro dela é encantador, a gente tem que ler. Santa tão nova, por quê? Porque viveu as coisas de Deus, não é? Então o Francisco, ele ficou tão impressionado com Jesus, ele achou Jesus tão triste, que ele falou com Lúcia assim: ô Lúcia, Nossa Senhora falou que você que tem que ficar. Então para mim estudar não faz a menor diferença. Então eu não vou para a escola. A gente sai fingindo que vai para a escola. Você tem que estudar, porque ela falou que eu preciso de você aqui mais um tempo. Uns 90 anos a mais, claro. Mas eu vou ficar lá fazendo companhia para Jesus. No período que Lúcia ficava na escola, ele ficava fazendo adoração ao Santíssimo todos os mais ou menos 4 horas por dia. A conversa deles na hora da morte é uma das coisas mais apaixonantes. Francisco está para morrer, manda chamar a Lúcia. Se vocês forem fartos, vocês vão ver que as casas é pertinho. Aí chega a Lúcia correndo de madrugada na casa de Francisco, e ela fala assim: você já está indo? Como se estivesse indo viajar. Você já está indo? Ele falou: não, acho que daqui a pouquinho. Eu, criança conversando, uma coisa apaixonante. E falou assim: eu mandei te chamar aqui para ver se você lembra de algum pecado que eu fiz nos últimos dias, porque eu não estou lembrando. Ela falou: eu não sou boa de lembrar disso não. Acorda a Jacinta para saber se você pecou, que eu acho que você respondeu sua mãe outro dia. Então chama o padre, acorda o padre para me confessar.
Olha a consciência dos meninos. Aí Lúcia fala com ele assim: ô Francisco, quando você chegar lá diante de Nosso Senhor, você dá minhas recomendações a ele, Nossa Senhora, e fala com ele de mim, de todo mundo, fala com ele do Papa, fala disso, daquilo. Deu um monte de lista para Francisco. Francisco falou: ô Lúcia, aqui, você manda isso para Jacinta, eu não vou guardar nada, e quando eu encontrar com o Nosso Senhor, eu vou ficar falando nada da cabeça dele, eu só vou fazer companhia para ele. Olha que conversa mais apaixonante. Olha, a mesma consciência que nós temos quando fala: você está para morrer, fala o quê? Misericórdia ou não? Igualzinho, gente, é igualzinho, mesma coisa. Você fala assim: fulano está ruim, já está no paliativo. Eu falo: então, se o corpo não tem mais jeito, vamos cuidar Então chama o padre, vai confessar, faça a unção do enfermo. Ah, mas ela vai ficar sabendo que ela está ruim. Ué, mas aonde que ela está enganada? Por que a gente não se prepara para as coisas de Deus de verdade? Para viver essas coisas com mais tranquilidade, mais leveza? Pois não é isso que cremos? Pelo menos deveria ser. Bem, e a última aparição do anjo, que foi em outubro, foi a última de 1916. Depois Nossa Senhora aparece a 13 de maio, na Cova da Iria, em 1917. Lembram? Essa é mais densa, gente. Essa é maravilhosa. Imagina, o anjo chega, olha a cena, carregando o cálice e a hóstia que pingava sangue dentro do cálice. Imagina isso. Aí o anjo deixa no ar o cálice com o sangue gotejando da hóstia no ar, suspenso, e ele prostra no chão com os meninos. Olha, isso aqui é todo o mistério da Trindade, é um mistério eucarístico. Você imagina aquelas crianças vendo uma hóstia pairando no ar com o cálice, e o cálice derramando sangue no cálice, vocês imaginam? Aí ele prostra com os meninos e reza, faz os meninos rezar 3 vezes. Vocês devem saber de cor, eu é que não sei de cor. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Isso as crianças rezaram 3 vezes. Aí ele pegou o corpo, a hóstia, e deu para Lúcia, e pegou o cálice com o sangue e dividiu para Jacinta e Francisco. Então vocês imaginem isso aqui, que a gente, quando eu vejo isso, eu fico vendo que são coisas que a gente precisa pensar, porque o anjo revelou, e os mistérios eucarísticos estão aí, livro, está tudo documentado para que a gente tenha consciência. E hoje a gente precisa repensar diante disso. Qual é a minha atitude diante da igreja quando eu vou comungar? Quando eu vou receber corpo, sangue, alma e divindade de um Deus, o mesmo que me criou, que está atento a mim, que tem desígnio de amor na minha vida, é o mesmo que me alimenta. Como é que eu vou comungar? Qual a preocupação que eu tenho se eu estou com a confissão em dia? Melhor nem falar no assunto, mas eu preciso falar. Nós temos que confessar pelo menos uma vez por mês, não é por ano não, é por mês. Do mesmo jeito que a gente toma banho, tem que tomar banho na alma. E a gente vai comungar despreocupadamente, e a alma não está preparada para poder recebê-lo. Às vezes eu estou em pecado mortal. Isso não é uma brincadeira, é o maior tesouro que nós temos na igreja, Jesus vivo. O dia que a gente acreditar que Ele está vivo no sacrário, igual o anjo colocou aqui, as igrejas não vão caber de gente para ir lá ter 1 minuto com Ele, conversar com Ele. Ele fica lá sozinho, ninguém passa. É a 8ª dor de Nossa Senhora, que Jesus não é visitado. Presta atenção com que roupa eu entro na igreja, qual que é a postura minha diante de Jesus, como é que eu comungo e o que eu faço quando eu recebo a Eucaristia. Às vezes o pessoal comunga e sai andando, esquece uma coisa que se chama
ação de graças. É importantíssimo, depois que você recebeu Jesus vivo, dizer pelo menos muito obrigado por vir aqui em mim, nessa imundície que sou, para vir aqui para poder me transformar. Como é que nós vamos entender isso? Como é que Jesus vai conseguir ter desígnio de misericórdia, de amor por nós, se a gente não faz a nossa parte? Como é que a gente não levanta o passo em direção a que Ele nos propõe, que é a eternidade? A gente não toma uma atitude, a gente corre atrás das coisas perecíveis do mundo, mas não trabalhamos para aquilo que é infinito e com valor incalculável. Quando Deus está cuidando da nossa alma, nós somos corpo e alma. Cuidamos muito do corpo, mas a alma fica bem a desejar. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual, porque a realidade espiritual, ela é real. Pode imaginar quantos anjos devem estar por aqui? Deve ser uma coisa louca. Nós não prestamos atenção nessas coisas. Nós precisamos começar a prestar atenção que eu não posso ir à Eucaristia de qualquer forma. A gente, como ministro, está passando, o povo está sentado, eu fico parado na frente do povo, porque eu sou muito chato, fico de pé, porque eu estou diante de Deus vivo. O povo continua sentado olhando o celular, mexendo chicletes. É de chorar, com tanta indiferença com que Jesus é tratado, que a gente acha que está recebendo um pão. Se vocês lerem, as mãos dos sacerdotes, elas são abençoadas. Eles foram preparados para tocar. Quando eles elevam a hóstia, os anjos ajudam eles a segurarem. Eles seguram os braços dos sacerdotes, que a gente não vê. E nós entramos numa fila de comunhão, como se estivesse com todo mundo indo, estou indo também ganhar um brinde. É Jesus, é corpo, sangue, alma e divindade. É preciso se preparar, é o encontro mais sério da nossa vida. É o Senhor absoluto da nossa vida. Olha o que o anjo ficou prostrado. Ele mostrou o cálice e a hóstia pingando sangue, e que veio nos alimentar. E nós vamos sem menor preparo. Isso é gravíssimo. Nós não podemos brincar com isso. Se a gente não tiver com a vida em dia, não comunga. Não comungue. Vá até um sacerdote, faça o banho da sua alma, para depois receber Jesus. Não é uma brincadeira a nossa vida espiritual. Não é porque todo mundo está comungando que eu entro na fila. E existe roupa para tudo nesse mundo. Existe roupa para você estar no hospital trabalhando. Ano passado, ano retrasado, chegou uma residente com roupinha de jogadora de tênis. Linda, a roupa de jogadora de tênis é linda. Não para trabalhar no hospital. Falei, querida, a roupa é essa aqui, ó, de bloco cirúrgico. Porque já que não trouxe a roupa adequada, é essa. Tem roupa para cada lugar. Tem roupa para o hospital, tem roupa para o boteco, tem roupa para a igreja, tem roupa para cada lugar. Mas eu não vou para a igreja com a roupa que eu vou receber o corpo de Deus. Prestem atenção nos nossos atos. Prestem atenção como é que eu entro numa igreja. Não estou entrando dentro de um shopping center. Prestem atenção. Se o anjo se prostrou, olha como nós estamos caminhando na fila da Eucaristia para receber Deus vivo. Então, essa realidade está aí para nós, foi revelada. Isso foi revelado em 1916, foi ontem, né? Bem pouquinho, por isso que muita gente não sabe, né? Porque é recente. 1916 isso foi revelado. O anjo veio, revelou isso para os meninos e preparou os meninos, colocou os meninos dentro desse mistério da Santíssima Trindade e no mistério eucarístico. Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda. E eu espero que vocês ensinem os filhos de vocês que a gente reza a oração do anjo não é na hora de dormir, não. Porque na hora de dormir o menino já está dormindo, o anjo pode até dormir. Mas não é assim? Não, doutora, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, oração do anjo. Na hora de dormir, gente, reza na hora de dormir, mas antes do menino pôr o pé no chão, que é um santo, a gente já reza a oração do anjo da guarda. Porque a gente não presta atenção na oração. A gente faz tudo muito depressa. Então a oração é assim: Santo anjo, ok? E é do Senhor. Ele é de quem? Ele é de Deus. Os anjos pertencem a Jesus. E Ele deu o anjo para todos aqueles que Ele cuida e ama para o projeto de salvação.
Se ele permaneceu conosco para a Eucaristia, para já não se perder, ele ainda põe um anjo do nosso lado para nos conduzir. Então a primeira frase que você falou é: Santo anjo, meu zeloso, zeloso guardador. Ele está por sua conta, ele toma conta de você, ele não tem um minuto de sossego, ele cuida de você. Se a ti me confiou a piedade, Deus confiou a minha vida a você. Ó, a responsabilidade desse coitado. Presta atenção no trabalho que alguns anjos têm, mais do que o normal. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre. E é verdade que a gente fala isso? Me conduza, me ilumina, me coloca no caminho certo. Eu falo com ele todo dia de manhã. Se eu não estiver entendendo o que o senhor está falando, bate na minha cara, fala: aqui, filó, para cá, para a direita ou para a esquerda, fala. Me coloca no caminho de Deus, não me deixa me perder, porque o caminho de Deus é estreito. Não é fácil imitar Jesus, não é fácil seguir os passos de Jesus, não é fácil ficar no caminho dele todos os dias. Não é brincadeira ter a disciplina de oração, porque tudo isso é graça de Deus. Nós não conseguimos nenhum progresso espiritual sem a graça de Deus, nosso Senhor. Não conseguimos nada, não somos capazes de absolutamente nada. Eu posso querer, mas se eu não pedir, se Deus não me... Porque a nossa vida é o encontro da liberdade com a graça. Então eu falo: Jesus, só me dá isso? Aí ele concede, espiritualmente falando. Jesus, só me dá isso? Ele concede. Mas Deus Pai fala que a gente não pede bens espirituais e que a gente não sofre por não ter as graças espirituais, que a nossa grande preocupação é somente os bens materiais. E a gente leva o que mesmo? Nada. Mas nada é nada. Só que a gente não tem essa consciência, não. A gente fala isso aqui, repete, mas não tem consciência de nada disso. É real. É real. Quem dera Deus nos desse a graça de morrer como São José. É difícil, porque ele morreu na companhia de Jesus e Maria, não é? Foi assim que São José morreu, na companhia de Jesus e Maria. Isso para nós é difícil. Mas que a gente tivesse a graça de morrer na companhia pelo menos do nosso anjo da guarda, que ele estivesse conosco, segurando nossa mão e falando: não tenhais medo, você é filho amado, seu pai te espera, ele está te esperando. Tem uma festa lá, porque você vai chegar. Deus permita. Deus permita, como uma criança que um dia lá no hospital, quando eu passei perto dela, ela falou comigo assim: tia Filó, você viu quem chegou? Eu olhei para o CTI, quem chegou, gente? Ninguém, né? Eu falei: não, bem, quem chegou? Ele falou: aqui está cheio de anjos, você está vendo? Claro que não. Era uma criança oncológica. Aí eu fiquei do lado dela e falei com o pessoal: traz o carrinho de parada, porque ele vai morrer agora. Que é isso, Filó? Os anjos já chegaram. Falei: nós vamos perder, porque os anjos já chegaram. E é claro que nos anjos levaram, né? Para ele foi melhor, incomparavelmente. Mas é ter essa coragem. Imagina a pureza de uma criança dessa poder falar comigo: você viu quem está aqui? Os anjos estão aqui nos acompanhando para poder, porque eles têm que devolver, a missão deles encerra quando eles não entregarem a Jesus. Falar: entregue, essa vida não se perdeu, porque eu lutei bravamente para ajudá-lo a permanecer no caminho de Deus. Então nós somos muito premiados, muito presenteados. Deus cuida demais de nós. Precisamos pedir a Ele a graça de abrir os olhos para ver, estar atento com o nosso ouvido para ouvir. Mas não adianta ter os olhos para ver, o ouvido para ouvir, se eu não tenho um coração que obedece. Então a gente precisa pedir a Deus todos os dias: abra meus olhos para ver a vossa santíssima vontade, abra meu ouvido para que eu escute, e me dê um coração disposto a obedecer. Que eu possa acreditar, Senhor, que tudo o Senhor escuta, a cada súplica, a cada angústia do meu coração, o Senhor está atento. E que o Senhor tem um desígnio muito maior do que eu ousei sonhar. Então, que a gente se permita deixar Deus fazer na nossa vida aquele projeto que ainda não conseguiu ser realizado. Às vezes a gente está batendo em teclas que estão nos levando a sofrimento, a angústia, porque tudo de Deus tem que gerar o quê?
Se as coisas de Deus não gerar paz, o caminho está errado, não é dele. Tudo de Deus tem que ter paz. Tudo de Deus tem que deixar seu coração tranquilo e suave. Se tem alguma coisa agitando o seu coração, não pertence a Deus nosso Senhor. Então nós vamos aprender hoje a colocar tudo diante do nosso anjo. Até nossas lágrimas, né? Para que chorar? Então a gente coloca isso tudo diante de Deus. Chora diante do anjo, fala com ele, você pode levar as minhas lágrimas. Coloca a vida em aberto. Coloca, rasga-se diante dele. E fala, eu nem sabia que o Senhor tinha um desígnio tão maravilhoso para a minha vida. Não me deixe colocar obstáculos ao seu desejo, mas me dê um espírito dócil. Ajuda, peço meu anjo da guarda que me ajude a ser dócil, para que o Senhor faça na minha vida aquele projeto que um dia o Senhor sonhou, para que a gente possa realizar a vontade de Deus, que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é maravilhosa e é aquela que vai te fazer feliz. Porque às vezes a gente não está feliz porque nós estamos no caminho contrário. Vamos pedir ao Senhor, agradecer a Ele, né? Obrigado por ter nos dado um anjo da guarda, que eu nem sabia que era tão importante. Obrigado por tantas revelações que o Senhor me trouxe pelo anjo de Portugal. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor coloca na minha vida e que eu não percebo. Ao anjo que cuida de mim, que tira tanta coisa do meu caminho, que sofre por mim e eu não estava nem sabendo. Aprendam a ter gratidão por tanto que a gente recebe. Às vezes a gente não tem por aquilo que a gente queria, mas a gente precisa agradecer pelo que temos. E se a gente fizer a lista de tudo que Deus nos dá, é muito mais do que a gente precisa. Se vocês começarem a anotar tudo que a gente ganha, falta pouco, é muito pouco que a gente não tem. Então vamos tomar hoje essa consciência, né? Abrir a nossa consciência. Primeiro, de sermos filhos amados. Guardem isso. Quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. Ponto. Eu sou um sonho de amor. Segundo, Ele tem um projeto para a minha vida e que a partir de hoje eu não vou colocar obstáculo para que Ele cumpra. E Ele me permite ser alimentada, cuidada, sonhar. Ele mandou um guardião dele somente para mim. Ele me alimenta, Ele me sustenta para que eu volte para casa. Porque a minha vida é preciosa para Deus. Então louvado seja aquele que nos permite estar aqui num dia desse e relembrar todas as maravilhas que Deus faz para todos nós. Vamos terminar rezando a oração do anjo da guarda. Santo anjo, meu zeloso, se a ti sempre. Amém. Eu acho que ontem e hoje vocês ouviram muito o princípio da sua vida, da sua caminhada espiritual. E a nossa caminhada espiritual, ela começa a partir do momento que você toma consciência que você é um filho ou uma filha amada de Deus. A partir do momento que você tem essa consciência, você sabe que você tem um novo jeito de caminhar. Mas a nossa caminhada, quando eu faço a opção de caminhar com Deus, o dia inteiro eu tenho decisões para tomar. Eu tenho que fazer opções na minha vida. Como é que eu sei que eu vou fazer uma opção que agrada ou não o Senhor? Como é difícil na nossa caminhada saber aquilo que pertence a Deus. Então, para isso, qual que é a primeira coisa que eu preciso ter? Qual é a primeira coisa que a gente precisa ter para poder saber do Senhor se a vontade é dele ou não? Mais do que fé, qual a virtude que nós temos que ter? A primeira chama humildade. Sem humildade nós não vamos caminhar. O que é humildade? A gente tem um conceito errado de humildade. Humildade é a consciência que eu sou criatura, que eu sou nada, absolutamente nada. E Ele é o Criador. Então a gente precisa entender que Deus não é o gênio da lâmpada, que eu esfrego a lâmpada na hora que eu preciso de alguma coisa e falo, faz isso para mim.
Não é assim não. Nós viemos dele, então presta atenção numa coisa. Há um poema que diz que o fim ilumina o meu caminho. Qual é o fim? Onde nós queremos chegar? No céu. Só aqui quer chegar no céu? Onde vocês querem chegar? Então tem um caminho, ok? Então se eu vim do amor e se eu volto para o amor, eu tenho que caminhar no... Então eu tenho que ter consciência que Deus me fez. Eu não sou o Senhor de nada, nem a Senhora de nada. Existe um Pai que nos criou com uma missão. Cada um de vocês tem um papel único e decisivo no grande projeto de salvação de Deus. Ninguém vai substituir o seu papel. Não tem um papel mais importante do que o outro. Cada um tem uma importância. Não tem nenhuma vida que não tenha um propósito diante de Deus, senão eu já não estava aqui. Cada um de vocês tem um propósito, mas é preciso que a gente consiga entender. Eu sou filha, eu sou filho, então eu sou criatura, e existe um Criador. Mas para que eu possa ouvir, para que eu possa entender o que Deus quer, então eu tomo consciência que eu sou uma criatura, que eu não tenho capacidade de ver o bem e o mal, que eu não tenho capacidade de reconhecer o mal quando ele chega. São Tomás de Aquino fala que o mal, para chegar perto de nós, ele se reveste do bem, senão ele não chegaria. Então, quanto presente bonito que chega, aquela caixa linda que te encanta, quando você abre está podre. Quantos? Então tudo eu tenho que saber do Senhor. Está certo ou está errado? Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Tudo eu tenho que saber do único que sabe de tudo. E quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu faço errado. Filó, mas eu vou perguntar para Deus até isso? Vai. Nós temos que ser dependente de Jesus, igual do ar que você respira. Você fala com ele, eu posso? Ele fala, pode, então você anda. Fica parado, sim senhor. Ok? Porque ele é o Senhor. Eu falo com ele, Jesus, você é a única pessoa que pode mandar eu sair correndo e no meio do caminho falar, para e volta. Nem tem que dar satisfação, porque o Senhor é Deus, eu não sou nada. Compreende? É assim. Então eu descobri que eu tenho que ter humildade. Qual que é a outra coisa que eu tenho que ter para escutar? Qual, gente? Silêncio, igual está aqui hoje, né? Essa facilidade do povo ouvir. Silêncio. Mas o silêncio não é só fechar meus lábios. Essa parte é fácil. Então eu preciso primeiro me colocar diante do Senhor. Segundo, eu tenho que fechar os olhos. Se não passa alguém, eu distraio no rezo. Às vezes eu tenho uma coisa, um parêntese, que me deixa entristecida. Eu sou ministra da Eucaristia e vou vendo as pessoas comungarem. As pessoas recebem Jesus, em vez de se concentrar na presença daquele, que os anjos estão todos prostrados diante de você, porque você está com o Santíssimo, ou você distrai olhando a pessoa que está indo para a fila de comunhão, ou você para diante de um santo para rezar. Misericórdia. Não tomou consciência de quem recebeu. Ok? Preste atenção nisso. Então quando eu vou rezar, eu tenho que fechar os olhos, o ouvido, se não ficar atento, eu fechei os olhos, estou preocupado com o que o outro está falando. Vai rezar que dia? Nunca. E os lábios. E aí eu me coloco diante de Deus. Mas aí tem outras portas dentro de mim, né? Tem tanta porta aberta que dá para tanto pátio, para tanto lugar. Porque eu paro de falar, mas a cabeça não para de pensar. O coração está inquieto. Então é muita coisa para silenciar dentro de nós. E a gente mesmo vai falando e distrai, esquece que está diante de Deus. E a gente mesmo vai conversando com Jesus, vai dando a sugestão toda para Ele. Eu falo, mas por que será que você está aqui, né? Já sabe o que tem que fazer? Então presta atenção nisso. Então para que eu consiga rezar, saber o que Deus quer, eu preciso da humildade,
Eu preciso do silêncio. Então quem é que vai me ajudar a ficar de verdade dentro de mim, diante do Senhor, me esvaziar de tanta miséria, de tanto nada, que mistura com a soberba, com o pecado, com a ilusão. A gente acha que é alguma coisa na vida, até eu me zerar para que Deus me preencha. Eu preciso de alguém. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Nem tem ilusão que vocês acham que vocês vão conseguir rezar, silenciar, sem que o Espírito Santo de Deus te ajude. Fala, me ajuda a estar na presença de Deus, me ajuda a silenciar o meu coração, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Como é que eu vou saber o que agrada ao Senhor meu Deus? Como é que eu vou saber se essa atitude que eu tomo está certa ou está errada? Porque nós podemos ser enrolados, né, gente? O demônio pode sugerir alguma coisa, ou você mesmo escuta achando que você é a sua vontade, não a vontade de Deus, né? Ontem eu descobri uma coisa interessante, assim, uma definição da Maddie Kelly. Como é que eu sei que é a vontade de Deus? A resposta é, porque não é a minha. Em geral, tudo ao contrário. Você quer A, Deus quer Z, não é assim? Fala então, sim, Senhor. Mas como é difícil. Que luta que é para nós fazer essa caminhada sem tirar os olhos do único que não vai me enganar. Quem é? Jesus. Não tire os olhos dele. Não tire. Durante o dia inteiro da sua vida, o dia que você levanta, hoje, quanta coisa já fez você se distrair de Deus? Quanta coisa te puxa de um lado e do outro o dia inteiro? Quantas coisas você tem que fazer opção, e quando você passa o dia, você fala, não percebi a presença de Deus, não estava atenta a Ele, não vi o sinal que Ele mandou, não vi que isso não agradava a Deus. Porque às vezes a gente quer muito mais as obras de Deus do que Deus. Muito mais eu faço opção por uma coisa porque eu vou ficar famosa, alguém vai falar, uau, e está errado. Andar com Deus é chão batido. Tem glória não. Tem muito serviço, muito sacrifício, muita penitência. Porque é um serviço silencioso. Então, para que eu possa começar a compreender aquele que eu caminho com Ele, eu preciso conhecer. Eu não posso andar com desconhecido, posso? Pelo menos não deveria, né? Andar com desconhecido? Andar com aquele que ficou o dia inteiro do seu lado e você nem viu. Porque a gente está tão preocupado com a gente mesmo, que a gente é incapaz de olhar aquele que anda do seu lado, cuidando dos detalhes do seu dia. O dia que entendermos que Deus anda com os olhos sobre você, e que esse olhar é de amor, e Ele te acompanha, isso é extraordinário. O dia que você entender que você não anda sozinha, porque Ele falou o que mesmo? Eis que estou convosco todos os, até o final. Todos os dias, não tem dia santo, domingo ou feriado. Então desde que Deus veio ao mundo, que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Mas a gente não compreende que Ele está lá, e está nos olhando, e está cuidando de nós, e está atento com aquilo que está nos preocupando. Então é preciso que a gente comece a ter confiança. Aquilo que eu falei com vocês ontem, não é um personagem, é uma pessoa. Então eu tenho que conhecê-lo. Então eu preciso de alimentar a minha alma. Como é que a nossa alma se alimenta? Eucaristia e da palavra de Deus. Quem disse isso fui eu não, foi Deus Pai que falou isso para Catarina de Siena. Ele fala assim, todo mundo sabe que é corpo e alma. Quem alimenta a alma é a palavra e a Eucaristia. Se a nossa alma não se alimenta, ela fica desidratada, desnutrida e asmática, né? Então hora que a gente faz assim, o ar não sai, né? Que o povo suspirando, fala, meu bem, está precisando de alimentar a alma. Ai, está passando mal. Não, está precisando do médico dos médicos, que é a doçura da nossa vida, que é Jesus. Não existe outro. Então eu preciso conhecer a palavra.
Porque se eu conheço a palavra, eu sei o que agrada e o que não agrada a Deus. Mas se eu tiver com um problema, poder decidir, tomar uma decisão importante, saber se isso agrada ou não a Deus, se eu vou mudar de emprego, se eu caso ou não caso, se eu vou para a direita ou para a esquerda, se eu mudo de cidade, se eu mudo de país. Cada pessoa que você ligar vai te dar um palpite, não é? Um vai falar vai, outro fala não vai, outro vai, né? Cada um vai defender uma coisa, né? E tem hora que a gente fica desesperado, precisa de ajuda, não é? Quer dizer, gente que confia em Deus não precisava nem ficar desesperado, né? Mas já aconteceu comigo de estar saindo do hospital por 2 vezes isso. Uma pessoa pulou em cima de mim e falou: doutora Filó, eu separo o nome do meu marido. Eu falei: como é que é? Como é que você chama, minha filha? Como é que você é? Quem sou eu? Não sei nem seu nome, quanto mais você separa o nome do seu marido. Mas tem um que sabe, e o nome dele é Jesus. E você não precisa pagar a hora, aproveita que é de graça. E aonde que ele está te esperando? 24 horas vivo, sentado. Ah, vocês têm ido visitar ele quantas vezes por semana? Fala: ai Filó, às vezes só uma. Preguiça que vocês estão andando. Então vá lá e ele fala: quando você tiver um problema, essa palavra é dele, não é minha. Quando você tiver um problema, traga para mim o seu problema, porque a solução eu a tenho. Vocês imaginam o que é um Deus vivo que te fala isso? Traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Então por que a gente fica na agonia? Porque a gente não confia. Por isso que eu não ando com desconhecido, eu tenho que andar com quem eu. E eu, para me conhecer, eu tenho que me encontrar. Gente, a nossa vida espiritual, ela só vai caminhar se vocês tiverem disciplina. E disciplina é graça. A gente não consegue nada na vida espiritual sem a graça de Deus. Então tem que acordar e falar: Senhor, me dá a graça, porque eu quero viver esse dia em santidade e justiça, em todos os minutos da minha vida, sabendo que o Senhor me acompanha, porque hoje pode ser o meu último dia. A gente não pensa nisso não, mas pode ser o último dia. Então acordem e pensa: por que eu me levanto todas as manhãs? Para amar e servir a Deus, meu Senhor. Ninguém pensa: mas que alegria levantar sozinho, ninguém te dar um banho de leito, você toma banho sozinho, você escolhe a roupa, o perfume, vem, chega aqui ou no seu trabalho, com o meio de transporte que você escolher, seja andando, seja de carro, para e pensa e fala: Senhor, só precisa de mim onde? Porque eu só estou aqui para vos servir. Me ajuda a entender as coisas que o Senhor fala. Me ajuda, porque não é simples distinguir a sua voz. Eu ainda não tenho a disciplina da oração, eu não tenho a disciplina do silêncio, eu não tenho a disciplina da missa diária, eu não tenho a disciplina do rosário, eu não tenho a disciplina da confissão. E nós queremos andar como? Percebem? Nós temos que investir na nossa vida espiritual, porque o Senhor não vai falar comigo e com você igual nós duas estamos conversando aqui. Não vai. Mas Deus te conhece, Ele vai fazer com que você entenda aquilo que Ele quer. Ele vai fazer você entender. E mesmo que você se confunda e tome um caminho errado, por amor Ele te faz voltar. Isso é confiança nele, pode ter certeza. E porque Ele não vai perder um de nós que o ama. Deus nos ama demais, é que a gente não compreendeu isso ainda. Então é preciso nada esconder, porque primeiro a gente tem a ilusão que esconde alguma coisa de Deus. Porque Ele sabe tudo, muito antes de você pensar. Antes que você fale, não está escrito essa palavra? Antes que você comece a rezar, o Pai já sabe todas as suas palavras. Então é preciso que quando a gente reze, quando você tiver uma situação difícil, você aprenda a fazer uma coisa que é extraordinária, que é aprender a fazer a entrega. Jesus fala para do olhinho do Ruotolo, sabe quem é esse? Pessoa fraca, né? Porque Jesus só conversa com gente fraca, fala a verdade. O diretor espiritual do Padre Pio, gente fraca, né?
Então ele conversa com Duolino Ruotolo e fala com ele: Duolino, uma entrega profunda de coração, um ato de entrega verdadeiro, vale mais do que 1000 orações. Prenderam essa? Entregar significa entregar, ok? Se um filho entrega uma coisa para a mãe, ela precisa ficar cobrando toda hora. Menino até cobra, a mãe quer matar, fala: menino, eu vou fazer. Não é assim? Então Deus, se você entregou, se você tem uma situação difícil hoje, faça essa experiência hoje aqui nesse evento. Entrega. Fala: Jesus, já cansei de pensar, já cansei de passar a noite perdendo noite de sono. Fico pensando, chego a lugar nenhum. Porque a gente é bobo. Se eu tenho um Deus que resolve, vou lá. Para que eu vou perder tempo? Vou não. Não perco nem tempo, nem sono. Vou lá e falo: vem cá te contar um negócio. E com Jesus é tão bom, que você pode começar de onde você parou. Você fala: sabe aquele negócio? Ele sabe. Não precisa entrar em detalhe, não. Fala que você esqueceu algum detalhe, porque o homem às vezes perde alguma coisa, né? Você fala: você quer que repete alguma coisa? Então, eu estou entregando para o Senhor resolver para mim. É assim. Tem dia que eu vou com a lista, falo: problema número 1, esse. Problema número 2, esse. Problema número 3, agora vamos embora sem problema, porque eu entreguei todos. Mas tem que ter certeza absoluta que Ele vai fazer, que Ele escuta. Um dos dias que eu saí do hospital, eu cheguei, fui para o Santíssimo, falei com ele: estou boa hoje não, vim cá que eu estou boa de jeito nenhum, cansada, Jesus. Então me traz uma lista aqui para você. E o primeiro caso que eu vou falar com o senhor viu aquele menino? Claro que ele deve ter, né? Só viu aquele menino? Só achou que está tudo certo com aquele menino? Tá não. O senhor não achou que é meio muito, não? Começa que é pobre. Segundo, síndrome de Down. Terceiro, cardiopata. Só viu a boca dele ou o senhor não prestou atenção na colher a boca dele? Só viu quando ele abriu a boca? A boca está podre, Jesus. Agora presta atenção. Se o senhor não sabe, vou te mostrar a sequência. Menino para operar do coração tem que arrumar a boquinha. Por que a boquinha dele está podre? Porque ele é pobre, Jesus, não tem acesso a dentista. Falei: eu não estou aguentando mais ver tanto trem errado nesse mundo, mas eu vim cá contar para o senhor. Eu preciso. Ele está lá no hospital correndo igual um santo. Eu que estou preocupado, porque ele está lá brincando, tocando terror. Mas eu tenho que operar ele para ir embora. Nós estamos com um problema grave com os anestesistas. Não está achando anestesista. E aí, Jesus, eu tenho que arrumar a boca desse menino para ele operar. Então eu vim te trazer o problema, que eu preciso de anestesista. O senhor resolve. Então esse é o problema número 1. Ok? Fiquei lá conversando com ele. É milhões de coisas para falar na cabeça dele. Conto tudo, os detalhes. Tem que contar. Porque eu não sei resolver nada. O dia que a gente entender aquilo que ele diz: sem mim, você não é capaz de pegar a palha que está no chão. Sem mim, nada. Se ele falou que é nada, eu vou lá e conto tudo. Muito bem. Quando eu estava saindo do mosteiro, eu fui fazer adoração, meu telefone tocou, era a supervisora da ala, falou comigo: ô doutora Filó, estou ligando porque a senhora saiu daqui tão arrasada, tão angustiada. Então só para contar para a senhora que às 2 horas o menino já vai para o bloco fazer todo o tratamento dentário. Eu falei: o senhor é um escândalo mesmo, né, Jesus? Não tem preço, né? Fala a verdade. Não tem preço. Eu falei com ele: não, mas o senhor... Falei com ele: não, mas você foi rápido, dessa vez foi rápido demais. Falei: brilhou para você, estrelinha para você, que você brilhou. Então é preciso que a gente aprenda que nós temos uma riqueza na vida, que é ir lá. Que é ir lá e falar tudo com Ele. Mas tem situações também que é dura. Quando eu tinha que tomar uma decisão muito difícil, passei uma tarde assentada, pus a cadeira, fiquei sentado de frente para ele, horas. O que ele falou comigo? Nada. Voltei para casa, eu falei com ele: não tem condição. Você vai ficar só me olhando, gente, com essa carinha linda, como é que eu faço? Então presta atenção, quando a gente faz uma entrega, é entrega. Você foi lá e pediu uma opinião e nada mudou, então deve ser a vontade dele, porque não era a minha, né? Estava absolutamente contrário ao que eu queria. Falei: mas o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que é esse negócio mesmo? Estou de agrado disso não, né? Mas por obediência, eu aceito. Compreendem? Isso é um treino que a gente precisa fazer. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala: seja feita a vossa vontade. Então Jesus fala para o Duolino: comece a treinar. E na hora que falar seja feita a vossa vontade, vocês se inclinem para treinar.
Eu faço isso o dia inteiro. Seja feita a vossa vontade. Mas eu tenho que acreditar que a vontade dele é perfeita, porque ele me ama. Vocês têm que ter essa confiança. Fala, Jesus, estou entendendo nada que você está arrumando dessa história, nada. Mas porque eu tenho certeza do seu amor, eu tenho certeza que vai ser o melhor, mesmo que eu não esteja vendo. Então como é que eu sei que as coisas procedem de Deus? Qual que é a marca que tem que ter? Tem que gerar o que dentro do seu coração? O que gera dentro do seu coração? A paz. A paz é a marca de Deus. Deus nunca vai... Tem uma pessoa que perdeu a bolsa, é a chave, que já foi achada, senão ela vai perder o voo. Joana, quem é Joana? Você está precisando de encontrar sua mãe que chama Joana. Calma que achará. Ok? Já foi anunciado. Achará. Fica tranquilo, calma, fica nesse lugar que você está, que chegará aqui para você. Acalma, ok? Então, qual é a marca que aquilo que você está fazendo está certo? O que tem que gerar em você? A paz. Deus não está no tumulto, Deus não está na intriga, Deus não está na confusão. Deus não está em nada que separa. Quem separa é o demônio. Deus junta. Só o Espírito Santo faz os inimigos se darem as mãos. Compreendem? É só isso. É preciso, mas para que a gente faça isso, viva isso, eu tenho que ter uma disciplina, porque a gente vive uma batalha todos os dias. Como diz São Paulo, eu não luto contra as pessoas que eu vejo, eu luto contra aquilo que eu não vejo. Então, se a gente não tiver uma vida de graça, uma vida que a gente tem uma disciplina, nós não saímos do lugar. Então eu caminho, eu não sei se eu estou agradando ou não o Senhor. É assim, porque eu desoriento, o mundo te enrola, o mundo te engana. É assim, tudo está aí para poder te enganar. Qual que é a única pessoa que nunca vai mentir para você? Jesus. É o único. É o único que vai te dar o caminho. É o único que vai falar, pode confiar em mim que eu tenho o melhor para você. Mas para a gente confiar é aquilo que eu falei. É preciso que a gente saiba com quem a gente está andando. E pedir a Ele, Senhor, fala que o teu servo te escuta, porque senão a gente fica igual o Samuel. Lembra da história de Samuel? Samuel era um menino que morava no templo com Elias. Ele estava dormindo e escutou, Samuel, Samuel. E aí ele levantou, foi até Elias, falou, o senhor me chamou, estou aqui. Ele falou, te chamei não, volta a dormir. Volta Samuel para dormir. Aí de repente, Samuel, ele volta e fala, estou aqui, Senhor, o senhor me chamou? Ele falou, não chamei. Mas Elias falou, isso deve ser o Senhor chamando esse menino. Então se você escutar de novo chamando, você fala assim, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Ah, que lindo, é isso que a gente tem que aprender. Fala, Senhor, que teu servo te escuta. Esteja atento para ouvir aquilo que Ele quer dizer, porque quando eu escuto, vocês lembram da cena da transfiguração? Quando Jesus está no Monte Tabor, que Ele se transfigura. Quando os discípulos são envolvidos pela nuvem, eles escutam uma voz que diz o quê? Vocês lembram dessa passagem? Fala assim, este é meu filho muito amado, escutai-o. O que Jesus estava falando naquele momento? Nada. Deus Pai, este é meu filho muito amado, escutai. O que ele estava falando? Nada. Mas escutar tem a mesma raiz e o mesmo significado bíblico de obedecer.
Essa é a raiz. Então, acolha o que ele tem a dizer, obedeça ao Senhor. Obedecer não só com esse ouvido, mas com o ouvido do seu coração. Se incline, acolha o que o Senhor trouxe para você. Acolha essa novidade do Evangelho, acolha essa verdade que é o Senhor teu Deus. Acolha e obedeça. É muito claro. Este é o meu filho amado, escutai-o. Quer dizer, obedeça. Só tem um caminho, não tem outro caminho, não tem outra opção. Escute, obedeça. Atenta a tudo que ele falou. Gente, todas as vezes que vocês estiverem na missa, escutarem a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que na hora que tiver a mesa da palavra, fala com ele, abra o meu ouvido, abra o meu coração, me dê um coração contrito, quer dizer, aquele coração que é esmigalhado. Compreende? Porque às vezes o nosso coração, ele está com uma crosta tão pesada, ele está tão impermeável, que a palavra de Deus bate e volta. Você sai da missa e fala assim, qual foi a leitura de hoje? Fala, leitura de hoje? Qual foi o evangelho de hoje? Não sabe. Entra e sai da missa do mesmo jeito que entrou, ou pior. Estou falando mentira? Não falando mentira não. Então, se a palavra de Deus não entrar pelo ouvido, a fé vem pelo ouvido. Escuta, Israel, Senhor teu Deus é o único Deus. Não tenha outro Deus além do Senhor teu Deus. Escuta, Israel. Abre o teu ouvido e escute. Então, escuta, a palavra tem que encontrar o terreno do seu coração desejoso. Ele tem que estar propício para que aquela palavra caia e dê fruto. Senão você não vai ter conversão. Porque se a palavra de Deus não gerar vida em você, você não se transforma. Por isso que nós temos uma disciplina de caminhada. Não é da noite para o dia que você vai sentar e achar que está ouvindo a Deus. E cuidado com isso. Cuidado para não ser enrolado. Cuidado para que você não destrua alguém com essas palavras. Cuidado. Quando alguém chega perto de mim e fala assim, Jesus mandou te falar, eu falo, misericórdia. Que hora que eu vou acreditar nisso? A fonte tem que ser muito séria. Alguém chega e fala assim, doutor, Jesus mandou falar, eu falo, obrigado. Se ele quiser, ele fala comigo. Cuidado. Muito cuidado. Para que isso não te destrua. Deus te ama e é só isso. E Ele quer o melhor para você. Não fique aflito quando as coisas não acontecem. E quantas vezes eu passei por situação que eu falava com ele, o senhor percebeu que eu estou parada? Porque enquanto o Senhor não sinalizar, eu não sei para onde caminhar. Mas espera. Existe um Deus que te ama e te vê. Mas para a gente pautar a nossa vida, aquilo que Deus Pai fala, o caminho para o céu, Ele amalgamou com as virtudes e com o sangue de Jesus. Para a gente andar sobre Ele. Então eu tenho que ver se eu estou caminhando nas virtudes, se eu estou caminhando na presença de Deus, nosso Senhor. Se eu estou vivendo uma vida de graça. Se de verdade eu tenho um compromisso com a minha vida espiritual. Aquilo que eu falei com vocês, eu não posso professar uma fé e viver de outra forma. A minha fé, ela tem que determinar todas as minhas condutas. Tudo. E tudo a gente fala, Jesus, por ti eu faço isso. Somente por ti. Tem situações tão pesadas que eu falo com ele, anota aí para eu me ganhar uma estrelinha e diminuir meu tempo de purgatório. Por ti que eu vou fazer isso. Somente porque eu te amo demais que eu vou fazer isso. Então só põe estrelinha aí para mim, porque a situação não é fácil. Mas é a obediência de quem sabe que Ele quer o meu melhor. A nossa caminhada espiritual, gente, ela não é uma brincadeira, porque ela é uma batalha. Da hora que a gente levanta até o último dia, o momento da nossa vida. Nós vamos ser tentados todos os dias das nossas vidas. E é espetacular ser tentado. Sabe por quê? Por que é bom ser tentado? O que vocês acham que eu acho bom?
porque eu posso dar a Deus um testemunho do meu amor. Eu falo, mas é isso que você está me propondo? Mas por ti, por amor a Ele, isso não vale. Por amor a Ele, eu não farei isso de jeito nenhum, mas é por amor. Então eu desisto disso por causa dele. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes é difícil. Há muitos anos atrás, eu recebi uma proposta de ir para um hospital em Belo Horizonte, que estava começando a ser construído, e eu fui chamada para uma reunião, levada para um jantar, num lugar chique. Me ofereceram vinho, eu bebo só água, não bebo nada, só água e café. E me fizeram a proposta, o preço era até razoável, falaram, você não pode comentar com ninguém, que é só a nata da nata que vai. Eu imagino, falei, nem sabia que eu participava de tanta nata. Falei, é mesmo? Então tá, né? Então é tanta peneira, que meu nome passou em tanta peneira, que eu falei com Jesus, nossa, a peneira é pior do que a sua, meu filho, fala a verdade. Então, é só tantos pediatras, tá, escutei tudo, fiquei encantada, enamorada do projeto, que realmente era uma coisa que eu sonhava. Aí cheguei em casa, né? Saí do jantar, cheguei lá em casa, morava sozinha. Cheguei lá em casa, falei com Jesus, senta. Eu estava indo morrer, falei com ele, presta atenção que eu vou te contar tudo de novo, senão eu não durmo. Eu sei que o senhor foi no jantar, mas eu preciso contar todos os detalhes, todos outra vez. O senhor fica bem atento e escuta tudo que eu vou te contar. Contei tudo assim, enlouquecida, sentada com o amigo. Aí falei com ele, e aí, nós vamos? Nem uma palavra, falei, como é que é? Jesus, o senhor escutou, quer que eu repito? Nada, mudo. Falei, Gima, lidar com homem é muito difícil, que luta, que é isso que não fala? Falei, Jesus, o senhor escutou? Nada, mudo. Meu coração ficou fechado, falei, aqui, não estou pensando no que eu estou pensando, né? Se eu não está de acordo, vão dormir. Nós dois estamos cansados, trabalhamos o dia inteiro, né, Jesus? Vão dormir nós dois, estamos cansados, vão dormir. No dia seguinte fui para a missa. Pus no altar, falei, vou repetir o assunto, que até agora não tenho certeza. E eles me deram 48 horas para poder dar a resposta, porque o negócio era muito cotado. Aí pus no altar, falei, Jesus, só está prestando atenção ou quer que eu conto de novo a história? Está lembrado? Que o homem às vezes é meio esquecido, né? Conta de novo. Nada. Saí da missa com meu coração pesado. Eu falei, mas não é possível. Eu falei, Jesus, nós temos prazo. Está sabendo não? Aqui tem tempo, meu filho. Onde você mora é eterno, mas aqui não é não. Aqui tem prazo. Falei, até amanhã vou ter que fazer isso, não é possível. De noite fui rezar, falei com ele, de novo o assunto. Porque mulherzinha é assim, vai falar de novo. Vou falar. Falei, vou te contar tudo outra vez. Não é possível que você não vai me atender. Meu coração, acabava de falar, meu coração fechado. Falei, Jesus, eu não estou acreditando que o senhor está contrário, que eu estou querendo, mas o que está ruim? O negócio é bom, o valor é bacana, nós damos conta de pagar, não damos não. Porque eu negocio com ele tudo, né? Até o pagamento. Como é que vai fazer? Nós não vamos pagar? Dá jeito, ué. O senhor conversa com o pai, libera o dinheiro, tudo simples, né? Sou filha, ué. Quem é filho tem direito à herança, né? Assim? Então envolve isso tudo nessa história. Nada, menina, mudo. No dia seguinte para a missa de novo, eu tinha que dar o retorno. Falei com ele, daqui a pouco ele vai ligar, vou pôr no altar de novo. O senhor está prestando atenção? Vai que está, né? Claro que está prestando atenção. Nada. Meu coração ficou pesado. O telefone tocou, era o povo, né? E aí, Filó? E aí, vai assinar o contrato? Eu falei, eu gostaria demais de agradecer, mas o meu pai achou que eu não devia mexer agora com isso. Ô Filó, mas a gente conversa com seu pai. Falei, mas eu vou explicar que é Deus Pai, essa situação vai dar certo. Larga para lá. Falei, não, realmente não tem jeito, não vou poder, ele achou que está pesado. Era na época do dólar, 1 para 1, lembra? Alguém, os mais velhos lembram disso, os mais novos não. Estava uma época de riqueza, né? E eu falei, aí agradeci muito, fiquei muito grata pela lembrança do meu nome, aquilo tudo, agradeci tudo. Falei com Jesus, gostou da história? Olha o que eu fiz, prestou atenção? Por obediência, falei não, bem contrariada, mas por obediência, já que eu não enxergo nada, confio. Mas não estou entendendo você não, essa aí eu não entendi não, mas tudo certo, né? O hospital foi construído, inauguração chiquérrima, tudo lá, falava com ele, era para nós dois, está lá, ó, presta atenção. Você falou não, tudo certo, não entendi não, olha, que passou foi tempo.
Até que de repente vira o dólar. E a dívida passou a ser astronômica. E o povo vendeu o que tinha e o que não tinha para pagar o compromisso que tinha. Falei, menino, mas você é uma lindeza, né? Porque se o senhor não tivesse me protegido, eu ia vender o quê, meu filho? Tem nada. Nem uma esteira para cair morta. Então as coisas às vezes não são simples, mas você tem que ter a obediência abrirá todas as portas da sua vida. Todas as portas da sua vida. Isso não é uma brincadeira, isso é real. Quando eu terminei a residência de pediatria, eu tinha um convite do hospital lá em Belo Horizonte, que eu fiz a residência para que eu ficasse como preceptora. E não tinha uma proposta salarial, era R$ 2,04 por consulta. Olha que coisa extraordinária, fala a verdade. Mas não importava não, que minha alegria, a minha opção sempre foi para cuidar dos pobres, eu não me importava. Não que eu nadasse no dinheiro, mas Deus não falta, né? Aí, tinha proposta de voltar para a minha cidade, como a única pediatra da cidade e da região. Então, fiquei o ano da minha residência, o último ano foi um ano de muita angústia, porque eu sabia que eu tinha uma reunião no fim do ano. Eu fazia rosário diário, missa diária, confissão, jejum sexta-feira, 24 horas a pão e água. Jesus falava nada, falava, Jesus, nós vamos fazer o quê? Mudo. Falei, mas que homem sistemático. Não dá para falar nada. Nada. Eu ia para casa e falava, pai, reza para mim. O que eu faço? Ele falou, vão rezar. Eu falei, mas só o que eu faço? Rezar. Eu falei, pai, mas Jesus não fala nada. Tá certo. Chegou o fim do ano e eu tinha que ir para reunião no hospital, com a diretoria do hospital da minha cidade. Meu pai foi me levar, não entrou na reunião. E eu cutuquei Jesus, falei, vamos sentar, né? Porque até agora você não falou nada, né? O que eu vou fazer aqui? A proposta que eu recebi em Oliveira, era ela milionária. Põe dinheiro nisso. Do outro lado era R$ 2,04 por consulta. Do outro lado, uma proposta maravilhosa. Ia ficar com meus pais. Aí, quando eles terminaram de fazer a proposta, aí Jesus falou. Fechou o coração e disse, não. Pode imaginar a minha cara olhando para o povo, diante da proposta, olha a situação que ele te põe. Fala com ele, você me põe em cada situação que não é brinquedo não. Eu olhei para eles e falei, eu queria agradecer toda a fortuna que vocês estão me dando, mas a minha resposta é não. Como é que é? Eu não vou voltar não, porque como é que eu explico a situação? Eu falei, eu não vou voltar, eu vou ficar em Belo Horizonte, porque eu ainda tenho algo, né? Eu acredito que lá eu vou poder ajudar mais a minha cidade do que estando aqui. Aí, quando eu saí da reunião, um dos diretores ficou muito bravo, encontrou meu pai e falou assim, a sua filha não gosta de dinheiro. Aí meu pai falou comigo, o que aconteceu? Que falou que você saiu de lá? Estava bravo que você falou que você não gosta de dinheiro. Falei, pai, quando eles conversarem com o Senhor de novo, fala com eles que acima do Senhor eu tenho outro pai, a quem eu devo obediência. E ele falou, não, não. Mas como é que você vai viver, minha filha? A gente é pobre. Eu falei, a obediência abre portas, eu tenho um pai, e nada faltará, porque ele é meu pai. E nunca faltou nada. Nunca. Aliás, transbordou. Porque Deus não falta. Seja obediente, o resto Ele fará. É simples, fácil? Não. Foi difícil para meus pais, para mim foi difícil. Momento difícil. Eu falei com vocês, andar com Jesus é chão batido. Não tem glória. Mas tem alegrias que é só você e Ele sabe. Tem situações que é só você e dele, demais ninguém. Saber se cuidar da amada, saber o propósito da minha vida, que eu vim do amor, eu volto para minha casa, que tem um pai que me espera, tem São José me esperando, tem Nossa Senhora, tem certeza que eu vou estar lá, que eu vou vê-los um dia. Vou ter que passar um período no purgatório, eu já sei, mas o que vai fazer? Pelo menos eu estando no purgatório, já estou feliz. Né? Que é uma antessala do céu.
Mas a caminhada nossa espiritual não é uma brincadeira. Achar que escuta Jesus, não, Deus falou que é para fazer isso, cuidado. Exige muita uma vida onde a gente precisa aprender a silenciar. Guardem uma imagem que eu vou dar para vocês. Todas as vezes que vocês virem um caminhão basculante vazio, ou com meia medida, assim como as meias verdades, eles têm muito atrito, então eles fazem muito barulho. Toda vez que você vê alguém fazendo muita confusão, muito escândalo, ela está vazia. Todas as vezes que você vê alguém muito contrito, ela é cheia. Por isso Nossa Senhora é silenciosa, porque ela é cheia de Deus. Então prestem atenção nisso. Presta atenção nisso. Cuidado. Cuidado. Porque a gente está vivendo um mundo que te puxa para fora. Aprenda a estar dentro. Santo Agostinho falava: Jesus vai me visitar hoje, eu espero estar em casa. E casa não é na casa dele, não é dentro dele. Então preste atenção naquele que habita em você. Preste atenção na forma como Jesus te sussurra. Preste atenção nas formas que Ele tem de te contar aquilo que Ele precisa de você. Preste atenção. Esteja atenta àquilo que Ele quer te dizer. Pelos acontecimentos, pela palavra de Deus que você vai ler. Preste atenção na forma como Ele vai fazer com que você entenda qual é a vontade dEle. Por que Deus nos mostra a verdade? Porque Ele nos ama. E Ele não quer, Ele quer evitar que a gente machuque, que a gente possa se ferir. Fala: minha filha, não vai por ali não, tem um lobo que pode te pegar. Vai não. Mas a gente não costuma se dobrar diante de Deus em cada situação que acontece. Aprenda a agradecer a Deus por tudo que acontecer. Queimou a panela lá, fala: obrigado, Senhor. Deu tudo certo, obrigado, Senhor. Cheguei, obrigado, estou saindo, obrigado. Aprenda a agradecer por tudo. Porque quem agradece, abre portas. A gratidão abre portas. Reclamar, clama 2 vezes, piora tudo. Porque quando você agradece, até na situação ruim, a onipotência pode transformar tudo. Aprenda. De tudo a gente tem que aprender com o Senhor. Esteja com o seu ouvido atento. Esteja atento àquele que te conduz e fala: o que será que Ele quer me falar hoje? Acorda de manhã e fala com Ele: como é que o Senhor me pensa hoje? Como que o Senhor me pensa? Como é que o Senhor pensa de mim hoje, Senhor? E eu falo com Ele. Depois de perguntar isso, eu falo, chego no espelho e falo com Ele: o Senhor guardou o modelito de hoje? Prestou atenção na cor que eu estou vestida? Então o Senhor me perde. Então presta atenção. Olha como é que eu vesti. Fica atento, porque se o Senhor não prestar atenção, eu vou te trair, porque eu não presto. Então o Senhor gruda em mim, fica atento em mim, para que se o Senhor desviar, eu já me perdi. Porque eu preciso da sua graça para permanecer. Sem a sua graça eu não permaneço. Sem a sua graça o mundo é muito mais sedutor, Jesus. O caminho é muito mais largo, é tudo tão mais fácil. Aí o pessoal me oferece uma coisa maravilhosa, eu falo: obrigado, não posso, porque o pai falou que é não. Como é que fala? É luta. Não é uma brincadeira, porque eu tenho que aprender a morrer o ego, a escutar o meu eu, que eu quero que tudo aconteça para a minha glória, e entender que não é a minha glória, é a glória de Deus, que eu não quero as coisas, porque eu não quero as obras de Deus, eu quero Deus. Porque para fazer o que eu faço, Deus arruma alguém melhor do que eu. Já leram François Xavier? Nunca leram? Nunca ninguém leu François Xavier? Ninguém nunca ouviu falar dele? Ele vai ser santo. O arcebispo de Xangai? Ninguém nunca ouviu falar dele? Não, vocês estão perdendo. Tem um livro pequenininho, facinho de ler, que chama 5 Pães e 2 Peixes. Ele era arcebispo de Xangai quando o comunismo chegou. Prenderam os padres, as freiras foram para as lavouras de arroz. E ele era arcebispo, ele foi preso. Ele ficou 13 anos preso, 9 num lugar que não tinha nem janela. A cama dele estava mofa assim, ó. Ele internou algumas vezes. E levaram tudo, levaram as Bíblias, queimaram as igrejas, as livrarias católicas, queimaram tudo. E ficava lembrando os trechos da Bíblia e escrevendo.
Por isso que a gente tem que ler muito para guardar. Porque não tinha nada. E aí mandaram falar, nós prendemos o senhor e não trouxemos nada do senhor, nem os itens pessoais, nem escova de dente. O senhor precisa de alguma coisa? Ele falou, fala para o meu que é para trazer meu remédio de estômago. O que era o remédio de estômago? Era vinho. Porque ele fazia da palma da mão dele um altar. E ele punha uma migalha de pão, uma gota de vinho e fazia a Eucaristia. E viveu disso. Isso foi extraordinário. Extraordinário. Então, um dia ele estava lá aflito, e falava, mas tem os seminaristas, tem a obra tal, tem a pastoral tal, e ele pensando lá dentro do quarto, dentro da prisão, e tem isso, e tem aquilo, como é que eu faço? Aí ele escutou Deus falando assim, François, você quer Deus ou as obras de Deus? Porque para fazer o que você faz, eu arrumo gente melhor. Compreende? Deus é assim, é um soco só. Para fazer o que você faz, eu consigo gente melhor. Então eu quero isso para quê? E para engrandecer o nome do Senhor meu Deus, eu ainda estou na fase que tudo que eu faço eu tenho que pôr etiqueta escrito feito por mim. Se Deus quisesse pôr etiqueta, estava todo mundo com alguma coisa pendurada, feito por mim. Então nós temos que ter um cuidado imenso de não usar o nome de Deus para a glória do nosso nome, porque nós não somos nada, é pó. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Dele eu vim, para Ele eu volto. E que Deus tem que nos dar a graça de caminhar na presença dEle, sabendo discernir o que é dEle e o que não é dEle. Para isso eu preciso de humildade, de silêncio e do Espírito Santo de Deus. Para que Ele me conduza, me tire das armadilhas. Porque de reza São Miguel todo dia, me livre das ciladas do demônio. Não me deixa ser enrolado nesse mundo, achando que eu sei o que está fazendo ou não sei. Me ajuda. Eu quero ser sua, Jesus. O que eu quero? Voltar para casa. Ué. O resto não me interessa, não. Quero voltar para o céu. Quero ir embora. É isso. O que eu quero desse mundo? Nada. Qual que é o lugar que você fala? Você pode me perguntar assim, Filó, qual que é o lugar que você mais gosta de ir no dia? Qual que vocês acham que é o lugar que mais aquece meu coração? Aprenderam, é lá. Como é que eu posso perder a companhia dele, saber que ele está ali me vendo? Esse é um escândalo, não é não? Eu falo que bom que eu não preciso estiver, que eu ia morrer, claro. Mas imagina, saber que o Senhor me vê. Saber que eu posso chegar aqui um caco, acabada, cansada, posso só chorar e sair daqui numa alegria louca, mas a maior tristeza da minha vida é na hora que eu vou embora e falo, como é que eu vou largar eu sou sozinho? Tem coragem, fico lá igual doido. Eu vou e volto, falo, não posso ir embora, Jesus. Como é que eu vou largar eu sou sozinho? Não posso, manda alguém para cá. Porque na hora que eu vou chegar, eu falo com ele, tira todo mundo, que eu sou ciumenta, quero só eu e você. Mas na hora que eu vou embora, eu falo, só tem que mandar alguém, como é que eu fico? Deixa o Senhor aqui. Eu não posso deixar sabendo que o Senhor é uma pessoa, está vivo aqui. Só Nossa Senhora fala que a 8ª dor dela é o abandono de Jesus no sacrário. Não deixem Jesus sozinho. Não deixem Ele sozinho. Ele é que é o nosso diretor espiritual. Ele que é o meu consultor. Ele é o nosso amigo. Tem algo que pode nos deixar mais emocionados do que saber que o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que o nome dele faz com que todo joelho se dobre, toda língua professe que ele é o Senhor, me chama de meu amigo? Pode imaginar que eu posso chegar lá sem cerimônia, sem a roupa da forma como ele descrevesse, sem que ele marque hora. Eu posso chegar lá e contar o meu nada para ele, o meu problema, como a boca de um menino que precisava de ser obturada, o dente tratado, o nada do nada. Eu posso contar isso para ele e ele se interessar por aquilo que eu me preocupo, pela minha vida muito mais ou menos, a minha vida que não tem nada, e ele fala, és minha, então a sua vida tem importância para mim e eu quero caminhar com você. Nós estamos achando isso pouco? Nós estamos achando isso pouco? Isso não tem dinheiro que pague
Um Deus desse que vem até nós e fala: és minha, és meu. Então o que te preocupa, me preocupa. O que te agonia, eu estou aqui. Você está aflito, eu posso te aliviar. Está com medo, eu sou sua segurança. Está pobre, eu sou rico. Olha que alegria. O que mais nós podemos reclamar? O que te pode hoje te impedir de viver livre, leve e solta, na alegria de pertencer a esse Deus que só nos ama e quer o nosso bem, que nos quer feliz e que a gente tem uma tendência a não ser? Por causa dele ou por causa de nós mesmos? Por causa de nós mesmos, porque a gente não conseguiu compreender isso a que somos chamados. Nós vivemos a geração que quer o milagre e não quer o sacrifício. Mas não existe mágica, existe investimento. Então eu digo para vocês: invista a sua vida em Deus. O maior investimento que você vai ter, nunca será decepcionado, jamais. É alguém que você pode contar tudo, jamais usará disso. Alguém que só tem para te trazer o alívio, o consolo, o conforto. Somente aquele que vai falar: faz ou não faz. Caminha aqui ou não caminha, passa por esse lugar ou não passa. Mas alguém que eu não posso tirar os olhos dele, porque o mundo me seduz, me enrola e me leva por nada. Mas ele tem um lugar certo para me levar, que é para voltar para a casa do Pai. Então eu desejo de verdade que vocês peçam a Deus a graça da humildade, do silêncio, da perseverança, da coragem de todos os dias de não ter vergonha, ter, na verdade, um orgulho de ser cristão, um orgulho de ter um Deus tão doce quanto Jesus, que nós não merecemos alguém como Ele. Não existe alguém como Ele. Não existe tamanha doçura. Você pode chegar diante dele e somente chorar, e somente Ele sabe por que você chora. Só Ele sabe. Não existe ninguém que te conhece melhor do que Ele. Não pode existir. Então não tenha medo, seja o que for que você precisar falar com Ele. Mude a sua vida a partir do momento que você decidir: eu quero uma outra vida. Eu não quero viver angustiada, presa a um monte de problemas, tomando milhões de remédios e ficando cada vez pior. Que a sua vida tenha o de hoje, um antes e um depois. Que Jesus possa ser o seu amigo, o seu maior amigo, o seu melhor amigo, sem deixar de ser o Senhor. Porque quando a gente não compreender absolutamente nada, a gente se inclina e fala: por ti, por obediência, eu faço a sua santíssima vontade. Mas não é com o coração fechado, é com a alegria de saber que eu estou fazendo a melhor opção, porque eu confio naquele que não tem erro, aquele que me ama, aquele que enxerga lá. Então Ele é capaz de fazer com que eu decida aqui o que vai transformar lá. Mas é somente pela confiança que a gente faz isso. Então não tenham medo de fazer um investimento. O maior investimento que você pode fazer é na sua vida espiritual. Saia do parque de estacionamento. Não existe parque de estacionamento espiritual. Não estamos aqui para estar parados, estamos aqui para estar a caminho. A caminho. O caminho é estreito, mas ele é real. A gente não está sozinho, a gente tem Deus conosco. E se a gente tem Ele conosco, nós temos tudo. Ele é a nossa maior riqueza, a maior companhia, a maior alegria, é tudo. Ele é o que a gente tem de melhor. Leia esse livro, 5 pães e 2 peixes. Tem outros dele, mas esse é fininho, pequeno, como tudo de Deus, barato demais. Leiam, para vocês poderem entender que todos vocês têm 5 pães e 2 peixes, né? O necessário para a nossa caminhada. Desejo do fundo do meu coração que vocês passem a ter uma relação próxima com Jesus, uma intimidade com Ele, que Ele de verdade seja o seu maior e melhor amigo, além de ser o Senhor absoluto da sua vida. Que você faça a opção por Ele todos os dias, que todos os dias você diga a Ele: eu já te falei hoje que eu te amo, Senhor, que o Senhor é meu tudo, que o Senhor é a razão de eu estar de pé, a razão da minha vida.
todos os dias se declare para Ele. Todos os dias se assuma que quer viver para Ele. Um dia de cada vez. Então não vos preocupeis com o dia. Não se preocupe com a sua subsistência, diz o Senhor. Preocupe com a vida. Vida com V maiúsculo. Porque já não tem dimensão, que ela é eterna. Então eu desejo que vocês tenham a melhor caminhada do mundo. Que a hora que vocês caírem, Deus não cansa de nos levantar. O braço de Deus não ficou curto para te puxar. O braço dele é longo e ele consegue te pegar aonde você estiver. Pode levantar só um dedinho e falar, eu estou aqui. E ele te acha e te puxa. Porque ele não vai te perder. Então eu desejo de verdade que você carregue no coração um calor, um amor que te queime. E no rosto uma alegria que transpareça o Deus que carregamos. Que Deus e Nossa Senhora conduza vocês. Até mais.